E hoje a nossa aula é sobre a água. Portanto, meus amores, eu quero que vocês vão até a mochila, peguem o nosso livro, ó, tá certo? E abram aí na página 296, que vamos estudar da 296 hoje até a 291. Mas, para complementar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês um slide que ele vai ampliar mais o conhecimento de vocês. Porque esse livro da gente, ele é muito bom. Porém, eu achei que ele precisava de um complemento a mais nesse assunto. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa vai ser a primeira parte, depois vai ter uma segunda parte, tá certo? Então, vamos começar? Dá para vocês acompanharem tranquilamente com o livro. Então, vamos começar aqui pela composição da água. Então, eu trago para vocês essa linda imagem representando aí a Terra, né? O globo terrestre. A gente está vendo aqui a parte aquática, né? Envolvida aqui no nosso mapa. E aqui é essa outra parte referente à água. No nosso livro, podem passar aí, logo em seguida, na página 297, vocês vão ter os estados físicos da água. Mas antes eu gostaria de trazer essa imagem a vocês. A imagem provocativa. O livro traz essa imagem justamente para mostrar para vocês sobre a nossa riqueza hídrica. Vocês têm aí um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, que fica na fronteira entre o Brasil e a Argentina, que é as Cataratas do Rio Iguaçu, onde vocês vão ver um conjunto de quedas d'água, está vendo aí? Um lindo local de visitação dos nossos turistas pelo Brasil. Esse livro ele traz essa provocação para justamente adentrar no assunto água. Então vamos lá? Vamos começar então pela fórmula da água. Fórmula da água. A água é uma substância líquida importante para os seres vivos e é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, que se dispõem no formato angular, estabelecendo um contraste entre os dois lados, onde de um lado a formação de zonas positivas, que são os prótons, e de outro a formação de zonas negativas, que são os nêutrons. Aí no livro de vocês, dê uma olhada aí na página 297. Os elementos da natureza são compostos por minúsculas partículas chamadas de átomos. Esses átomos formam as partículas. Então, átomos vão dar origem às partículas, que são elementos minúsculos. Essas moléculas, por sua vez, vão formar as substâncias. A água, por exemplo, é uma substância. E essa substância é composta por moléculas. E essas moléculas são formadas por 2 átomos. Você vai ter aí, então, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, que é o H2O. Olha aqui. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Fórmula química da água, H2O. No livro de vocês têm aí, a água pode ser encontrada na natureza em 3 diferentes estados. No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Aqui, meus amores, eu tenho um texto que ele vai falar sobre uma das propriedades da água. A água é considerado um líquido de solução universal, porque ela dilui tudo, pois em contato com outras moléculas polares consegue envolvê-las e separá-las, o que também é possível com sais minerais. Por este fato, a água apresenta sais minerais em sua composição, que podem ser bicarbonato, cloreto, sulfato, sódio, magnésio, potássio, flúor, ferro e cálcio, que foram dissolvidos pela água ao entrar em contato com a mesma. Distribuição da água no planeta. Antes de falar sobre a distribuição da água no planeta, eu vou trazer aqui 3 gráficos mostrando para vocês como esta água está no planeta. Vamos novamente voltar para o nosso livro. O gelo é água no estado sólido. Nesse estado, as moléculas estão firmemente ligadas umas às outras, bem estruturadas. A neve e o iceberg também estão nesse estado. Percebam que quando nós pegamos uma água no estado sólido, aquele congelamento ela ocorre justamente por causa da aglutinação das moléculas, ou seja, da agregação. Essas moléculas, elas simplesmente se agregam uma na outra de forma estruturada, o que não vai ocorrer no estado líquido. No estado líquido,
Para onde está a água no estado líquido? Eu vou mostrar aqui, mas aqui eu quero evidenciar. Nos rios, nos lagos, nas cachoeiras. Esta água está em que estado? No estado líquido. No estado líquido, diferente do estado sólido, as moléculas elas estão soltas e deslizam umas sobre as outras. Por isso, quando nós colocamos uma água, ela está no copo, mas se eu colocar esta água em outro recipiente, um prato, ela vai tomar aquela forma daquele recipiente. A água no estado líquido, ela tem esta característica de tomar a forma do recipiente que a gente coloca. Por quê, Pro? Porque as moléculas elas estão separadas, certo? Elas estão soltas. Não podemos ver água no estado gasoso. Alguém vê? Não, porque ao colocar água para ferver, a água o que? Ela evapora. Mas não quer dizer que a água sumiu, não. A água simplesmente ela foi para a atmosfera. E é justamente isso que o livro fala, é o que ele diz. Não podemos ver água no estado gasoso, pois suas moléculas estão muito afastadas umas das outras. Quando se estende a roupa no varal e ela seca, quando se coloca água para ferver e ela evapora, a água no estado líquido não desaparece, ela passa para o estado gasoso, ou seja, água no estado líquido passa por estado gasoso, a partir de quê? Da evaporação. Ao estender uma roupa no varal, vai passar por esse processo de evaporação. Ao colocar uma água no fogo, é evaporação. Tudo bem? As mudanças do estado físico são influenciadas pelos fatores do ambiente em que ela se encontra, como a temperatura, a quantidade de calor e a altitude. Então vamos ver agora aqui essa distribuição da água no oceano, ou melhor, no planeta. Eu trago aqui uma representação do planeta Terra. Então essa parte azul é a Terra, 30%, e essa parte verde representa a parte que corresponde à água. Perceba, meus amores. Você pode dizer de lá, mas quanta água nós temos? Não. Não é porque nós temos 70% de água que quer dizer que esta água realmente seja água própria para consumo. Embora 3/4 parte da superfície da Terra sejam compostas por água, a maior parte não está disponível para o consumo humano. Mas por que, Pro? Olha a resposta. 97% dessa água está concentrada nos oceanos e nos mares. 2% formam geleiras inacessíveis. E 3% de água doce, de 3%, apenas só podemos utilizar 1% para o consumo humano e para os animais. Portanto, é necessário que o homem utilize essa água com bastante responsabilidade, porque a maior parte da água que nós temos disponível, ou a maior parte que nós temos no planeta é de água salgada. E a água que está disponível para o homem e para os animais é apenas de 1% no total de 100%. Como está essa distribuição da água? Bom, a distribuição da água ela não é igual em todo o território nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo, a Bacia Amazônica. O volume de água do rio Amazonas é o maior do globo terrestre, sendo considerado o rio Amazonas um rio essencial para o planeta. Ao mesmo tempo, é uma das regiões menos habitadas do Brasil. Explicação lógica. É uma região que tem uma grande quantidade de rios e de lagoas, portanto, a maior parte da população ela mora na área urbana. Ela não mora nessa área que é repleta por bacias hidrográficas. Outro gráfico que eu trago para vocês é o seguinte: a distribuição dos recursos hídricos no Brasil, ou seja, eu trago aqui uma análise dessa distribuição por região. Então aqui nós temos a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Olha aí, a região norte ela concentra 68% dos nossos recursos hídricos. Por conta de quê? Terminei de dizer. Por conta das bacias hidrográficas, por conta do maior rio que nós temos. Qual é o maior rio do globo? O rio Amazonas. Né? Além de outros rios que nós temos naquela região. Então, nós temos 68% desses recursos hídricos concentrados na região norte, 3% na região nordeste, 6% na região sudeste, 7% na região sul e 16% na região centro-oeste. Olha aqui a nossa região, 3% na região nordeste. Então, é para se usar essa água com bastante responsabilidade. Vamos ver agora os estados físicos da água. Então, vocês vão mudar agora para a página 298, para acompanhar.
Mas antes vamos ver aqui, ó. Há muitas discussões sobre quantos estados da matéria existem, porém as versões mais populares são de que a matéria somente tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Sólido é encontrado em forma de gelo nas geleiras. Líquido é encontrado na torneira da nossa casa, rios, lagos, oceanos e lençóis subterrâneos. Gasoso é o vapor, como eu expliquei anteriormente, possível de ser encontrado nas chaleiras, roupa no varal e na atmosfera. Mudanças do estado. Agora vamos para lá? No nosso livro nós temos aí a vaporização. Aqui eu trago também para vocês, ó. É a mudança desse estado físico da água a partir da temperatura. Então temos aqui sublimação, fusão, solidificação, ressublimação, condensação, liquefação e vaporização. Mas nós vamos ver hoje vaporização, condensação, solidificação e fusão, tá certo? Então vamos voltar para cá. Vaporização. O que é a vaporização, Pro? É a passagem do estado líquido para o gasoso. Ele pode ocorrer de 2 formas. Olha a vaporização. Pode se dar a partir da evaporação ou da ebulição, certo? Então, vaporização, ela passa por essas, ó, diferenças. Ou seja, é a passagem do estado líquido para o gasoso, contudo, há uma diferença. Vamos ver, então, a diferença da evaporação para a ebulição. Olha só. Se colocarmos uma bacia com água exposta ao calor, veremos que depois de algum tempo a água some. Não é isso? Você vai lá. Isso ocorre porque a água ela evapora, torna-se vapor, que é invisível e sobe para a atmosfera. Esse fenômeno lento, porque é lento, você vai colocar a bacia, não vai evaporar de uma para outra, de passagem da água do estado gasoso, é evaporação. O que é que caracteriza? Você vai ver logo. É a forma como acontece esse afastamento das moléculas até a atmosfera. É de forma lenta. E quanto que na ebulição, vamos ver o que acontece? Quando a água ferve, é possível observar bolhas de vapor. Não é isso que acontece? Ela começa a ferver. Quando a água começa a ferver, ela entra em ebulição. Esse fenômeno de fervura da água, ebulição, é a passagem rápida da água do estado líquido para o gasoso. Pronto, então qual a diferença? A diferença é muito fácil. Na evaporação é de forma lenta, na ebulição é de forma rápida. Tá claro, meus amores? Roupa no varal, Pro. Ebulição e evaporação. Terminei de dizer. A roupa no varal é lenta? É rápida? Lenta. Então, aí vai ser o quê? Vaporização. Quando eu faço um chá, Pro, e a água ferve logo, é lenta ou rápida? É rápida. Então, isso aí é o quê? Ebulição. Tudo bem? Vamos, então, ver condensação? Condensação consiste na passagem da água em vapor para estado líquido. Olha aí. Fiz o chá, a água ferveu ali na tampa, ficou concentrada, umas gotículas de água. A água estava no estado gasoso e se liquidificou. Ela voltou para o estado líquido. Então, ocorreu o quê? Uma condensação. A passagem da água do estado gasoso para o líquido. Tudo bem? Vamos ver, então, a solidificação. Fácil. Quando colocamos água no congelador, você pegou uma garrafinha e colocou com água no congelador. A cuba de gelo. Você põe a água lá no estado líquido e o que acontece com as moléculas que eu falei? Elas se aglutinam. Depois de algum tempo, a água que era líquida torna-se gelo. Essa mudança do estado líquido para o sólido é solidificação. Tudo bem? O iceberg são enormes blocos de gelo que flutuam nos oceanos e mares em regiões muito frias. Ou seja, aqui está representando um processo de solidificação. Fusão. Se tirarmos o gelo do congelador, olha aquele gelo que nós colocamos, tiramos. Colocamos em prato na temperatura ambiente, ali mesmo ali fora. Ele vai receber o calor do ambiente e aos poucos vai se derreter, voltando para o estado
líquido. Olha aí, fusão é a passagem do estado sólido de forma lenta, não é? Para o líquido. Essa passagem de água do estado sólido para líquido se chama fusão. Aí, meus amores, eu vou trazer para vocês a nossa atividade. A nossa atividade está da página 299 até a 305, certo? Mas, além dessa atividade, vocês vão fazer essa tarefa. Pesquise uma doença que está relacionada à água, porque existem várias. Nome de uma empresa, nome da empresa que abastece a água em nossa cidade. Quem que abastece essa água em nossa cidade? De que forma o homem deve utilizar a água no nosso planeta? Qual é a postura do homem diante desse recurso que é tão importante? Então, essa vai ser a tarefa. Eu já havia passado para vocês, no caderno de um banco de atividades, uma tarefa sobre a água, certo? A aula de hoje, ela contempla também a página 300 e 301. Por isso que eu estou passando a 305. Tudo bem? A nossa aula, como eu disse, ela continua no próximo bloco, certo? E vocês deverão, então, fazer a tarefa e responder essa tarefa no caderno. Qualquer dúvida, manifeste no grupo, eu terei o maior prazer em responder novamente. Ó, beijo! E aproveitem para fazer essas experiências, claro, com a presença dos pais, percebendo a mudança do estado físico da água. Caso alguém não possa fazer essas experiências, percebam no dia a dia, quando sua mãe põe a roupa para lavar, que estado é que está acontecendo, que passagem é, quando você coloca uma água na geladeira que ela se congela, quando você tira essa água, quando sua mãe faz um café. Então, essas mudanças do estado físico da água, ela acontece todos os dias na nossa frente. Nós só precisamos estar relacionando os fenômenos com a nossa vivência, certo? Beijo e até a próxima.